você já sabe que os design patterns eles foram criados ali muito voltados ali para orientação a objeto, certo? Já falei sobre vários aqui no canal. Mas a gente consegue trazer essa abordagem que foi pensada para orientação a objeto para abordagem funcional com React aqui, por exemplo, com os hooks. É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Fala galera, beleza? Gino Alves aqui. Bom, trazendo mais conteúdo aqui sobre design patterns, né? Vocês estão pedindo bastante esse tipo de conteúdo, que de fato é um conteúdo muito importante e a gente não tem, infelizmente, né, tantos vídeos, né, principalmente aqui no YouTube, e principalmente em português, sobre esse assunto, tá? Então eu tô tentando fazer a minha parte aqui, trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Bom, aqui a gente já tem, né, vamos já pro vídeo aqui, a gente tem esse Get User List Gateway. Gateway, ele é um padrão, né? Ele é um design pattern que basicamente diz o seguinte, ele é um objeto que encapsula um acesso a uma API ou um sistema externo, né? Um recurso ou um sistema externo. Então, basicamente, né, ele é esse cara intermediário aqui, nesse caso, que vai fazer esse get, esse load all, nesse endpoint aqui que a gente passou para ele, né? Por exemplo. Se você está achando isso aqui um pouco confuso, né, e como é que a gente chegou até aqui, porque eu não criei isso aqui direto no vídeo, já tem outros vídeos sobre design patterns, que a gente cria isso daqui do zero, eu te explico mais sobre o padrão gateway, focado no padrão gateway, né, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, na descrição aqui também, para você dar uma olhadinha depois, tá? Bom, galera, antes que eu esqueça, tá? Quem ainda não ajudou, né, quem puder ajudar novamente aí, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, vamos fazer uma forcinha aí, qualquer valor, cara, eu vou deixar o link para você conseguir doar aí, fazer a sua contribuição, tanto no primeiro comentário fixado, tá? Quanto na descrição também, tá? Então, peço vocês aí que podem ajudar a gente fazer a nossa parte aí. Beleza? Bom, dito isso, né? Voltando pro vídeo. Aqui a gente tem o padrão gateway da forma mais simples possível, né? Então a gente tem vários conceitos aqui. Então vamos analisar eles primeiro para depois a gente ir discutindo se a gente consegue trazer essa abordagem para programação funcional utilizando hooks aqui no nosso caso. Bom, aqui a gente tem uma inversão de dependência, tá? Então aqui a gente está aplicando o D do SOLID, o Dependency Inversion Principle, que basicamente a gente precisa de um cliente HTTP nesse caso, mas a gente não precisa necessariamente importar o Axis aqui dentro, né? Então a gente inverte essa dependência, a gente criou um contrato nesse HTTP Client, que ele é um contrato, eu vou te mostrar aqui, ó. Então ele é um contrato, certo? E aí, cara, aqui a gente pode criar vários adapters, né? Que já são outros design patterns para implementar esse contrato HTTP Client aqui. Aí a gente pode variar entre o Axis, entre o FET ou qualquer outra lib ali, ferramenta de fazer esse tipo de requisição, tá? Bom, e aqui a gente tem, né, essa parte também, que a gente criou esse contrato aqui também, esse load user list, que basicamente ele é um contrato bem simples, né? Então ele só fala pra gente ali que a gente precisa implementar um load all, que é uma promise n nesse caso aqui, tá? A gente podia tipar isso aqui? Poderia passar esse user direto pra cá e ir passando um array nesse caso? Poderia, tá? Vamos deixar como n por enquanto, tá? Bom, mas a pergunta que fica, né, que é a pergunta que eu te fiz no início do vídeo é o seguinte, a gente consegue trazer essa abordagem aqui para programação funcional utilizando os hooks? Bora ver? Então vamos lá, eu vou criar aqui, ó, tem uma pastinha hooks, aqui, ó, vou criar uma pastinha aqui dentro, vou criar user use get users, a user list, vai. Vou criar isso aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui que eu vou deixar isso aqui lá de cá. Tá? E vamos fechar aqui. Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou ter que criar um hook, né? Então, aqui é padrãozinho, né? Use get user list, tá? Criar assim e dar um return alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é ainda. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, né? Lembra que aqui, ó, a gente tem do lado de cá uma classe, né, obviamente. E aí essa classe, ela implementa esse load user list. Como é que a gente poderia fazer isso aqui dentro dos hooks? Basicamente, poderia falar que esse hook aqui, ele retorna isso aqui. Vamos importar. E aqui ele já começa a chiar já, né? Então aqui ele já espera que a gente retorne esse load all, que eu não sei quem é ainda, né? E aí, ó, aqui a gente pode pegar isso daqui, por exemplo, ó, e copiar para cá. Então vamos criar esse aqui, logicamente a sintaxe é diferente, então vou criar aqui, por exemplo, uma function, ou pode ser um const também, tanto faz, tá?
E aqui, ó, opa. Aqui pode ser isso aqui. Vou importar esse user aqui lá também. Aqui, a gente não tem this aqui nesse caso, né? Então, vamos tirar isso daqui. E aqui tem que ser uma função assíncrona, né? Beleza. Só que agora a gente precisa resolver esse cara aqui, cara. Esse HTTP client. Que aqui dentro na classe, né? Do jeito mais puro, vamos dizer assim, de se implementar esse padrão gateway, utilizando a orientação objeto, obviamente, né? A gente recebe via construtor. O construtor nada mais é do que uma porta de entrada, né? Vamos pensar aqui, hein? Vem comigo, né? O construtor ele é uma porta de entrada para uma classe, certo? A gente consegue fazer muito mais coisa ali, né? Ele é muito mais complexo do que isso, mas vamos simplificar nesse caso aqui. Ele é uma porta de entrada para nossa classe, certo? Onde seria uma porta de entrada para esse hook aqui, cara? Para uma função em geral, né? Não precisa ser necessariamente o hook. O hook nada mais é do que uma função, né? O que seria uma porta de entrada para uma função? Os parâmetros, né? Então a gente pode pegar isso daqui, por exemplo, ó. Vou pegar, copiar isso daqui e jogar aqui nos parâmetros, tá? Concorda comigo? Agora vamos lá, vamos analisar. Concorda comigo que esse hook aqui, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que essa classe aqui? Sim, né? Por quê? Porque, vamos lá, ele implementa, então como a gente amarrou aqui o retorno dele, então ele implementa, né, semelhante aqui à classe, esse load user list, que é o quê? Ele é um contrato, né? Ele é um contrato. E aqui a gente inverteu a dependência, né? Então o que a gente precisa aqui, eu não importei Axos nem nada, que eu nem sei na verdade. Aqui dentro do hook, o hook na verdade ele nem sabe quem vai implementar esse HTTP client. Ele sabe que vai vir alguém que implementa esse contrato HTTP client e tem o método request. Agora quem vai ser, se vai ser um Axos, se vai ser um fetch, aí, meu amigo, não é responsabilidade do hook, certo? E o que isso aqui traz de vantagem, né? Você pode achar, putz, isso aqui tá parecendo um pouco over-engineering, né? Cara, se você tá achando que isso aqui talvez seja um pouco de over-engineering, o que seria over-engineering? Então, seria a gente, né, de forma simples, né? Complicar o que poderia ser feito de forma mais direta, forma mais simples, né? Então, você poderia acoplar aqui o Axos e tal. Tudo é questão, não é nem certo e errado, é tudo questão de pró e contra, tá? O que você ganha fazendo isso? Logicamente, agilidade, né? Então, você poderia importá-la diretamente com um Axos ou um fetch, já fazer a requisição e tudo bem, tá? Só que o que você perde fazendo isso? Testabilidade, manutenabilidade, fica mais complicado também ao longo do tempo. Então, quando o Axos mudar, tiver alguma atualização na lib, né? E aí você vai ter que sair fazendo esse refactor aqui para todo lugar que você tiver espalhado o Axos na sua aplicação. Então, é esse jogo de pró e contra, tá? E aqui, dessa forma, a gente não sabe, né? Se você perceber aqui nas importações, né, nas dependências desse arquivo aqui, a gente não sabe, né? Não tem nenhuma dependência de uma lib diretamente. Não tem nada aqui, ó. É tudo contrato, ó. Esse user aqui é um contrato. Ela é um type. Esse load list aqui é um contrato. Ele também é um type. Esse HTTP client aqui, ele também é um contrato. Ele é uma interface, certo? Então, a gente está trabalhando aqui com contratos. E contratos, você concorda comigo que eles são muito mais estáveis do que a implementação concreta, certo? Então, um contrato desse aqui, que foi justamente que a gente criou, ele é muito mais estável do que se a gente tivesse importado o Axos aqui diretamente. Então, fica com isso em mente, tá? E aí, além disso tudo, questão de testabilidade, tá? Então, aqui fica muito mais fácil testar esse hook agora. Muito mais fácil mesmo, tá? Então, basta a gente criar, por exemplo, um fake, né? Não precisa de mocar Axos, mocar fetch, instalar a lib para conseguir fazer esses testes, necessidade de uma ferramenta como, por exemplo, um MSW da vida, para conseguir interceptar chamadas e etc, né, e fazer ali os seus testes. Basta a gente criar um fake disso daqui. Pode ser em forma de classe, pode ser em forma de função, que implementa esse request e a gente consegue passar para ele o que a gente quiser para ele, certo? Então, isso aqui fica muito mais simples testar esse hook aqui, fica muito mais fácil. Fica muito mais barato, porque a gente não precisa instalar lib e nem nada, não vai ter que trazer aquele tanto de complexidade e etc. E ele faz exatamente a mesma coisa, por exemplo, que essa classe aqui está fazendo, tá? Essa classe também é muito simples de testar, pelo mesmo motivo que eu falei. Basta a gente passar um fake aqui para ela e a gente já consegue testar ela até os casos de erro e etc, né? O que acontece aqui, por exemplo, se retornar um 404 ou um 500, então a gente consegue fazer esse tipo de controle. Claro, né? Nesse caso aqui a gente está fazendo tratativo de erro, né? Não tem um try catch aqui. Mas a gente poderia, tá? Mas, além disso, né? A gente não necessariamente deveria passar um try catch aqui nesse caso, né? Só
um exemplo aqui, tá te dando alguns possíveis spoilers, né? Depende de você, se você vai querer mais vídeos sobre esse assunto, deixa nos comentários aí. E deixa o máximo de dúvidas que você tiver também, sugestão de outros vídeos. Que é a gente, por exemplo, implementar esse adapter aqui, né, do Axis ou do FET, né? Inclusive tem outros vídeos aqui no canal, a gente pode ir evoluindo esses exemplos aí e trazendo mais conceitos avançados aqui para esse tipo de conteúdo, tá? Então, concorda comigo que a gente conseguiu, então, cumprir o objetivo do vídeo? Então, a resposta para a pergunta inicial é: a gente consegue trazer esses conceitos de orientação a objeto, né, como design patterns, para programação funcional? A resposta é, como sempre, depende, tá? Alguns sim. Nesse caso, por exemplo, o Gateway, a gente conseguiu implementar aqui de forma até simples, né? Mas existem outros padrões que a gente precisa de bastante adaptação, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não consegue, de fato, né, ter aqui dentro das funções, né, da forma funcional de escrever o nosso código, tá? Mas isso pode ser papo aí para outros vídeos, né? Deixa nos comentários o que você acha desse tipo de conteúdo. E deixa também, né, o seu like, sua inscrição, né, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Que, cara, vai ter muito conteúdo ainda sobre esses assuntos aqui. E as dúvidas de vocês também, então deixa nos comentários essas dúvidas, fechou? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.